Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Na nossa aula de matemática hoje, a gente vai trabalhar caminhos, tá? Que é uma continuidade do assunto da aula passada, que foi noções de posição, onde a gente observava a posição de objetos ou pessoas. E hoje os caminhos, o caminho que você vai percorrer, você também precisa ter um referencial que auxilia por meio de objetos que ficam, ou pessoas que ficam, principalmente objetos, que ficam no percorrer do caminho que você vai, tá? Podemos descrever a nossa localização e a de outras pessoas usando referenciais, que é aquilo que eu falei. Algo que sirva de referência para saber se você está próximo de alguma coisa. Eu vou passar por um caminho. Então, se eu não conheço aquele lugar, eu vou observar o caminho que eu fiz, tá? Quais são os elementos, quais são os objetos presentes nesse caminho para que facilitem a minha volta para onde eu estava antes. Exemplo, eu nunca vou no centro da cidade. Aí eu vou procurar uma loja no centro da cidade, sendo que eu não sei andar no centro da cidade, tá? Então, eu vou observando o caminho que eu vou fazendo, tá? O trajeto que eu vou fazer e começo a memorizar os pontos de referência, que são os referenciais. Então, observo os pontos de referência que facilitem para quando eu voltar, eu seguir esse mesmo caminho que eu fiz, tá? Esse mesmo trajeto, para poder retornar aonde eu estava. Se eu estava numa parada de ônibus, tá? Então eu vou seguir nesse caminho e vou até a loja que eu estou procurando. Então eu vou observar o que é que eu vi durante esse caminho, durante o trajeto, o que foi os pontos de referência que eu vi. Se eu passei por uma ponte, se eu passei por uma igreja, se eu passei por um banco. Aí você vai observando o caminho que você foi seguindo, o trajeto que você foi seguindo. Você vai observando que pontos de referência tem até você chegar lá. Porque para você voltar, você vai seguir esse mesmo ponto de referência para facilitar a sua volta, tá certo? Para a pessoa não se perder, principalmente aquelas pessoas que andam em lugares que nunca foram e vão pela primeira vez e precisam dessa orientação, desses pontos de referência para poder ir e voltar, tá bom? Veja só. Observando também o trajeto que realizamos para chegar em determinado lugar, como podemos nos deslocar. Então, a gente observa o trajeto, tá? Para onde a gente vai chegar, para facilitar o nosso deslocamento. Podemos descrever o trajeto que fazemos quando nos deslocamos em determinado lugar, identificando os referenciais, que foi o que eu falei. A mesma coisa se eu quiser. Eu vou me encontrar com uma pessoa. Eu vou me encontrar na frente de uma igreja. Aí a pessoa não sabe ir por esse caminho. Então eu vou indicando o caminho que a pessoa vai fazer, que trajeto ela vai fazer, por onde ela vai passar até chegar na frente da igreja, tá certo? Então, para eu descrever esse trajeto para a pessoa, eu também tenho que saber chegar lá. Então eu vou descrevendo parte por parte. A pessoa, quando no seu trajeto vai observando esses pontos referenciais, tá? Que são essas referências de localização, que pode ser a ponte, que pode ser um banco, que pode ser uma loja de sapatos, pode ser uma padaria. Qual é o trajeto que eu fiz até chegar à igreja onde eu queria encontrar a minha amiga, onde a minha amiga queria se encontrar comigo, tá? Ou, como foi outro exemplo, que eu estava procurando a loja e meu ponto de partida foi a parada de ônibus, tá? Então, da parada de ônibus até a loja que eu pretendia chegar, então eu me desloquei e fiz um trajeto. E observo esse trajeto para poder ir, para quando eu for na minha volta, eu seguir esse mesmo trajeto e não ter dificuldade no caminho e não se perder também, tá? Lá na plataforma, vou deixar atividade para vocês sobre esse assunto. Espero que tenham entendido, tá? Até a próxima aula e fique com Deus. Beijos!